TV Câmara, Campinas. Questão da política da gestão de resíduos, né, na nossa cidade, na nossa Câmara, né, junto com numa parceria com o Fórum Lixo Zero, na cidade de Campinas. Acho que é particularmente importante fazer isso no momento em que a pauta do meio ambiente vem sendo extremamente maltratada em âmbito nacional, negligenciada na sua diversidade, na sua riqueza, no seu potencial como instrumento para o desenvolvimento econômico, para um desenvolvimento sustentável para a nossa cidade e para o nosso país. Então é muito importante que aqueles que, de fato, pensam a discussão do meio ambiente numa perspectiva, né, mais ampla e menos, vamos dizer, contaminada com o discurso vigente nesse momento no governo federal, tenham espaços para a sua expressão, para a discussão e para que a gente possa pensar políticas públicas efetivas que possam dar corpo, né, a uma agenda de sustentabilidade mais concreta. Quero agradecer, antes de chamar aqui à mesa, a Valéria Monteiro, que é presidente do PTB Ambiental do Estado de São Paulo. Muito obrigado pela presença. E chamar para compor aqui a mesa a professora Emília Wanda Rutkowski, que é da comissão coordenadora do Fórum Lixo e Cidadania da região metropolitana de Campinas. Emília, senta aqui. Assim que eu tiver composto a mesa, eu vou deixar a mesa para que os trabalhos possam ser conduzidos pela professora Emília. E também a Marcela Monteiro Dória, que é a procuradora do Trabalho do Ministério Público do Trabalho, que vai tomar o meu assento aqui. Muito obrigado e prossigamos. Bom dia a todos. Acho que está desligado, dá um toquinho mais que ele liga. Acho que ligou, ligou não? Ligou? Só falar mais pertinho. Tá. Bom dia a todos. Eu queria agradecer de novo à Câmara por estar nos recebendo aqui, né, novamente. Acho que é importante lembrar que é uma parceira, né, uma parceira que o Fórum sempre conseguiu contar, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas é uma parceira importante do Fórum de Cidadania aqui na região, principalmente aqui em Campinas, né. Nós tivemos aqui em junho, né, fazendo um debate muito importante sobre o que seria uma gestão inclusiva na cidade, no plenário da Câmara. E, naquela ocasião, saiu um manifesto de Campinas. Aqui, melhorou? Tá. Comer o microfone. Sempre lembro da Rita Lee, que adorava lamber microfones, né? Bom, então, nós tivemos aqui em junho, né, o fórum, lá no plenário, uma casa cheia, né, com parceiros da cidade, com todas as cooperativas presentes. Naquela ocasião, a gente fez um manifesto sobre o que seria uma gestão inclusiva para essa cidade. Naquele momento também a gente entendeu que nós precisávamos começar a discutir uma rota tecnológica. Na sequência, houve uma oficina, lá na universidade, na Universidade de Campinas, na Unicamp, onde a gente discutiu com as cooperativas, com o apoio da promotoria, que esteve junto com a gente, caminhando nessa discussão. A prefeitura foi convidada, vários outros agentes importantes da cidade foram convidados, e a gente traçou o que seria, então, essa proposta de rota tecnológica, quais seriam as diretrizes, né, para essa rota tecnológica aqui na cidade. E hoje, já que a Câmara, desde 2017, né, criou a Semana Campinas Lixo Zero na última semana de outubro, a gente considerou que seria um bom momento, nessa última semana de outubro, vir aqui apresentar, então, para a Câmara, né, e fazer uma discussão maior, então, com os nossos parceiros sobre o que essa oficina definiu para essas diretrizes básicas, mínimas, para Campinas, né. E a gente, junto com a gente também, tem o Ministério Público, tá? O Ministério Público, somente o Ministério Público do Trabalho, que acabou de lançar um vídeo super importante sobre as catadoras, sobre o processo de trabalho, que é uma coisa que a gente não tem como não pensar nele prioritariamente, porque é fundamental, e um pouco o que a gente está fazendo é isso, além de, claro, tentar sensibilizar ao máximo possível todos que compõem essa casa, porque, afinal de contas, é a casa que criou essa lei Lixo Zero, e a gente deve confessar que, quando a gente veio aqui o ano passado conversar nos gabinetes, a gente não conseguiu achar um gabinete que segregasse adequadamente resíduos, né?
passamos aqui recentemente, essa situação não melhorou. Então, uma das coisas que o Fórum sempre discutiu com todos os parceiros, principalmente os que fazem e aplicam políticas públicas, que a gente devia antes adotar a política na própria casa, né? Isso facilita bastante, porque a população vendo que quem está criando a política, quem está definindo, fazendo a gestão dessa política, já faz a coisa da forma que deve ser, facilita bastante as outras pessoas começarem a se interessar por se adequar e funcionarem de uma forma mais propícia, né? Bom, eu vou apresentar. Bom, eu tenho aqui os resultados da oficina para apresentar para vocês. Como nós não somos tantos hoje, a gente podia pensar isso de uma forma menos formal, né? Sim. Então, vou começar falando da oficina, até porque a oficina acaba apontando coisas que o vídeo reforça. Então, a gente vai ver uma coisa mais ampla e depois a gente já entra nessa coisa do vídeo, que vai discutir um ponto que para a gente é crucial em todo esse processo, né? Bom, se você achar melhor ficar lá para você poder enxergar, não se pôr quente. Tá. Então, bom, a gente, então, como disse, o Fórum está aqui trazendo para a Câmara, então, o resultado da oficina, que a gente conversou lá em junho, né, do que a gente conversou em abril, quando foi o evento aqui na Câmara. Nossa oficina foi no dia 4, ela foi em 2 momentos diferentes, no dia 4 e no dia 13 de junho. Né. Participaram dessa oficina representantes de diversas cooperativas aqui de catadores, o GAEMA Campinas e a comissão coordenadora do Fórum. A Prefeitura Municipal de Campinas também foi convidada e ela teve uma dificuldade de agenda no último momento e aí não compareceu. Mas a gente convidou todos os parceiros, principalmente todos os parceiros que participaram daquele evento em abril, né? O que a gente estava buscando nesse momento é reunir as práticas de vivência do trabalho com as práticas técnico-científicas sobre, né, uma rota que vai pensar a gestão do resíduo. E nós dividimos essa proposta em 4 momentos de discussão. Foram 4 itens, 4 temas que a gente achou que era fundamental para se pensar essa rota tecnológica. A segregação na fonte, a coleta seletiva, a triagem e a coleta convencional e rejeito. Para o primeiro momento, que foi a segregação na fonte, ele começou afirmando, né, reafirmando que o processo de educação ambiental ele tem que ser considerado transversal e não formal. Então, tem que se entender desta forma, e se é isso, se a segregação na fonte ela necessita de um processo de educação ambiental, então a gente gostaria de encontrar, de ver dentro da política municipal, né, de educação ambiental, algumas diretrizes, e quando a gente foi fazer a leitura da lei, o que a gente percebeu é que não há diretrizes específicas para a questão de resíduos. O que essa oficina definiu foi a importância de discutir a relação do tratamento adequado dos resíduos com as premissas acordadas na COP21, que o Brasil assinou a COP21, e o Brasil, que é uma convenção entre as partes sobre mudanças climáticas, e lá eles hoje criaram na COP uma coisa chamada NAMA, né, que, traduzindo para o português, seriam ações mitigadoras apropriadas nacionalmente. Então, o país define o que nacionalmente ele acha que ele consegue de ações se apropriar para fazer a diferença das grandes questões colocadas para melhorar a situação das mudanças climáticas no Brasil. E o Brasil colocou o tratamento de resíduos sólidos na sua NAMA, dizendo que o país iria, então, a partir de 2015, tratar os resíduos como uma coisa importante para diminuir a produção de carbono, né, que o país, para compensar a produção de carbono em outras áreas que o Brasil tem. Então, é muito importante que qualquer processo de educação ambiental sempre lembre a população que é a parte, né, que cabe a todo mundo para auxiliar o país a cumprir a sua NAMA.
Discutir as diversas formas de minimização dos custos municipais no manejo dos resíduos. Acho que todo mundo aqui, no fim, paga a conta para a prefeitura gastar o dinheiro, então é bom a gente também pensar como é que a gente pode estar auxiliando nessa redução, né? Argumentar sobre o catador de materiais recicláveis como um agente ambiental, reconhecer de fato o papel dos catadores, essa profissão de catadores e a multiplicidade, a complexidade de atividades que essa profissão envolve. Estimular o pensar sobre a relação entre a segregação correta de resíduos de uns e a geração de renda para outros, né? Então, há sempre uma relação direta nisso e é super importante que os processos de educação ambiental evidenciem isso. Dar atenção ao acondicionamento de vidro, espelho e porcelana, porque esses são materiais que são recicláveis sim, mas normalmente a gente, quando coloca na grande maioria no resíduo, como resíduo, é porque está quebrado. Quando está quebrado, isso pode causar um problema sério se não for acondicionado adequadamente, né? Permitir a orientação direta ao cidadão sobre a segregação correta de resíduos pelos catadores de materiais recicláveis. As experiências que a gente tem no Brasil e pelo mundo afora, no chamado mundo do sul global, todas as cidades que colocaram os catadores como responsáveis, como agentes ambientais, nesta divulgação, nessa conversa e sensibilização, o resultado tem sido exponencialmente muito bom, né? E, inclusive, aqui no Brasil, a gente tem excelentes exemplos sobre isso. Analisar as consequências das ações para a segregação correta frente ao resultado da coleta, né? Que a gente tem que começar a entender aquilo que a gente já falou várias vezes aqui, a diferença entre resíduo e lixo, essa decisão que sempre é do indivíduo, isso já faz toda uma diferença quando a coleta prossegue, e a priorização dos próprios federais, estaduais e municipais com fidelização de cooperativas, né? Então, de novo, aquilo que eu já tinha falado antes, se a gente cria as leis, se a gente faz a gestão dessas leis, é fundamental que a gente priorize usar nos nossos próprios espaços, fazer com que a lei seja cumprida adequadamente, né? Sensibilizar continuamente para a segregação correta dos resíduos sem contaminação. Isso também é uma coisa que a gente tem visto que é fundamental. Eu acabei de vir de uma visita técnica a uma cidade no País Basco, que há 10 anos é lixo zero, totalmente lixo zero a cidade. E uma coisa que eles deixaram claro, se a cada 4 anos você não fizer uma campanha de sensibilização muito pesada, as pessoas, de uma certa forma, vão arrefecendo, né? É uma coisa, não tem muita explicação lógica de por que isso acontece, mas isso tende a acontecer com uma certa frequência, né? Bom, sensibilizar para a importância da destinação correta dos resíduos, né? Evitar, eu acho que a política nacional ela é muito preciosa no sentido de que, acho que poucas pessoas notaram isso, mas a política nacional de resíduos sólidos não existe a palavra lixo, né? Então, a gente não define lixo, não existe lixo, e está na hora da gente parar de ter lixo, né? Por isso também a gente não precisa de lixeira, a gente precisa de contenedores, a gente precisa de baldes, a gente precisa de vasilha para colocar o resíduo. Então, acho que está na hora também da gente começar a evitar isso, né? Sensibilizar para o custo duplo de transporte de material reciclável contaminado, porque quando o material está contaminado, ele vai se transformar em rejeito e vai criar, para onde ele for, sempre um problema de saúde pública, né? Então, isso é uma coisa importante. Sensibilizar para executar a limpeza dos recicláveis com água de reuso, entender que a gente pode fazer isso com lavagem de vasilhas, com a água de roupa, de lavagem de roupa, com água de chuva. A gente sempre pode, porque senão a gente pode tentar minimizar um problema e criar um outro maior, né? Então, também, como fazer essa higiene do material reciclável é uma coisa a se aprender, não é uma coisa fácil, não é uma coisa com que a gente está acostumado a lidar. E estabelecer regramento para o armazenamento correto dos diversos tipos de resíduos e identificação por cor dos sacos ou containers e contenedores, porque hoje está uma grande confusão, né? Está uma bagunça bem grande como é que isso vai ser tratado. Bom, o momento coleta seletiva, a gente acabou trabalhando com três perspectivas diferentes. Primeiro, de pensar qual é a logística para a coleta,
né? É importante a gente ter um conjunto de coisas, de diretrizes para essa logística. E aí, aqui a gente tem o estabelecimento da coleta porta a porta, realizada ou acompanhada pelas cooperativas. Esse é um momento que é super importante, porque a gente tem visto que as cooperativas tendem a não esquecer nada para trás, quando é feito normalmente com as empresas trabalham com rapidez, e aí, se tem algum pacote que está fora, que está ali do lado, fica, né? É só acompanhar. Ontem mesmo eu estava acompanhando o caminhão e vendo a quantidade de resíduo que acabou ficando, porque estava na lateral, porque não cabia mais no contenedor, né? Essa discussão, teve agora 2 grandes eventos só discutindo resíduos, eventos internacionais, e essa é a grande discussão que a gente sempre tem, né? Há um grupo que acha, ponha contenedores e cria sistemas cada vez com menos pessoas trabalhando, e aí você anda atrás do caminhão que faz a coleta e descobre que fica sobrando sempre, porque nunca o contenedor, de fato, vai dar conta de tudo, né? Então é importante muito ter as pessoas. E ter os catadores acompanhando isso faz a diferença, porque são eles que, na sequência, vão fazer a triagem. Então, eles já têm um olhar diferenciado para aquele tipo de material e sempre pode já estar conversando com as pessoas que estão colocando esse resíduo para fazer isso de outra forma. Adoção de cooperativas por grandes geradores, né? Já fazer a adoção direta, então esse resíduo não precisa ir para a rua, ele pode ir direto para uma cooperativa. A Câmara de Vereadores é um grande gerador, né? Não de todos os tipos de resíduos, mas com certeza de papel e tipos de papéis vai ser. Fidelização de grandes geradores à cooperativa, isso facilita muito e aprimora e faz com que as cooperativas tenham uma forma de gestão mais consistente, né? Ampliação dos setores de coleta seletiva em Campinas, com cronograma para cobertura de todo o município. Hoje a cidade como um todo não está coberta. Manutenção de caminhões e catadores uniformizados para o serviço de coleta, com identificação da cooperativa responsável pelo setor. Então, setorizar a cidade já é uma proposta da prefeitura, é super importante. As pessoas estarem uniformizadas, para que as pessoas comecem a identificá-las e criar uma relação de parceria, né, entre o bairro e a região, também é uma coisa muito importante. Ampliação de ecopontos e PEVs próprios para recicláveis. A gestão compartilhada dos ecopontos com as cooperativas, né? Fiscalização da coleta pela prefeitura em participação, em parceria com as cooperativas. O segundo momento da coleta seletiva é sobre a contratação das cooperativas para essa coleta, né? Então, o contrato, a gente entende, né, que deveria se pensar num contrato de no mínimo 5 anos para a prestação desse serviço, e ele deveria ser relacionado não só à coleta, mas às atividades de educação ambiental e à triagem do material reciclável, né? Porque a gente tem que entender o seguinte, como é que é feito hoje esse sistema convencional simples. A empresa recebe para coletar e a empresa recebe para dispor, né? Aqui, o que a cooperativa está fazendo? Ela está coletando e está triando. Triando equivale à disposição, porque ela remete de volta para o processo industrial. Então, ela deveria receber por isso também, tá? A estruturação das cooperativas para a coleta seletiva é o nosso terceiro momento de discussão. E aí é importante a capacitação das cooperativas pela prefeitura, ter de fato um programa de capacitação sistemático, né? A definição pela prefeitura, em parceria com as cooperativas, de um cronograma de ampliação da cobertura que as cooperativas vão fazer de atendimento, né? Não dá para simplesmente essa decisão ser unilateral. Então é importante saber como a cooperativa está no momento que ela começa, nesse contrato de 5 anos, como vai ser esse cronograma para ampliação da região, para que a gente tenha a cidade toda coberta. A regularização do terreno e ou do galpão, com concessão de no mínimo 20 anos, né, de onde vai estar alocada essa cooperativa, e a indicação de um facilitador interno à prefeitura para acompanhar o processo de inscrição das cooperativas no processo de contratação, né? Hoje a coisa está muito solta e há cooperativas que têm graus diferenciados
de dificuldade para desenvolver esse tratamento, esse processo. E a estruturação de um sistema gradativo de apresentação de documentos pela cooperativa para permitir o uso imediato das atividades, o início, né, imediato. Porque há cooperativas que estão recém sendo formadas, elas têm uma certa dificuldade para se estruturar, então deveria ter um tratamento diferenciado para isso, porque, afinal de contas, a prefeitura tem que ter um processo de capacitação para essas cooperativas, né? Bom, além disso, a definição de um passo a passo para a organização e estruturação das cooperativas, inclusive ser este, né, é parte do material que depois vai ser usado para capacitação, a padronização de documentação e transparência de procedimento para a contratação das cooperativas. Atualmente, as cooperativas têm reclamado muito dessa situação, né, em relação à prefeitura. Definição de procedimentos para apoio das cooperativas aos catadores autônomos, né? A gente tem um contingente grande de catadores autônomos. A última vez que a prefeitura fez um censo, se não me engano, foi em 2015. Naquele momento, ela já considerava que a cidade tinha em torno de 900 catadores autônomos. Nem todos eles querem se organizar em cooperativas, mas a gente pode, as outras cidades em que isso tem acontecido, tem sempre uma relação das cooperativas com os autônomos, e isso tem sido, de uma certa forma, são procedimentos que estão sendo discutidos em parceria das cooperativas com a prefeitura, e isso é super importante. Desculpa. E a indicação pela prefeitura das cooperativas para os grandes geradores, após a exigência de conhecimento da destinação de seus resíduos, de seus recicláveis, né? Então, assim, também seria importante que pudéssemos ter, com a ajuda da prefeitura, definido quais são os grandes geradores da cidade e que eles pudessem saber quais são as cooperativas com quem eles podem criar uma relação de parceria direta. Por que não? Foi. E o último momento, o terceiro momento, depois da coleta seletiva, desculpa, gente, seria a triagem, né? E aí o que a gente está entendendo? Num país como o nosso, os processos manuais sem utilização de sensores mecânicos são fundamentais, né? Nós somos uma parte do mundo em que a gente tem um profissional que se chama catadores de materiais recicláveis. Então, nosso processo manual, nosso processo de triagem não precisa da utilização de sensores mecânicos. E eles exigem sempre, e aí a gente vai ver isso bem no filme, né, colocado, exige a capacitação dos profissionais que vão fazer esse processo para evitar problemas de saúde ocupacional. Então, essa é a primeira coisa importante da gente pensar nesse momento de triagem. E os equipamentos para triagem, quais são os equipamentos mínimos que devem conter um galpão de triagem, né, o galpão das cooperativas? A esteira, balança, prensa, empilhadeira, caminhos para transferência de bags, né, recipiente para armazenamento de materiais contaminantes. Eventualmente, a gente sempre pode ter problema, por exemplo, com a questão da medicação em casa, né? Ainda o sistema de saúde não informa as pessoas que o fato delas usarem seringa, que é composta de plástico, mas isso não pode ir para o lixo reciclável comum, residencial. Então, acho que a gente precisa também atentar para uma parceria com a área da saúde em relação a essas questões. E mesa para separação fina de materiais, né? E, claro, os galpões precisam de alvará contra incêndio. A gente já teve algumas tragédias no município de Campinas que poderiam ter sido facilmente evitáveis. Bom, e uma sugestão que vem para esse momento de triagem é que o trabalho seja remunerado por peso, né? E que o cálculo do quanto mínimo para esse peso tem que incluir o valor dos EPIs, né? Não pode ser um cálculo aleatório. Ele tem que começar colocando nesse algoritmo o valor dos EPIs que os catadores têm que usar para poder fazer essa triagem adequadamente. Bom, o último momento é o da coleta convencional e dos rejeitos, e aí a gente tem só 3 questões para colocar.
Primeiro que é possível que as cooperativas façam a coleta dos materiais volumosos e dos utensílios eletrodomésticos. Não é complicado a cooperativa fazer isso, porque basicamente quase tudo pode ser material reciclável, né? A cooperativa precisa ter estrutura para isso, porque é possível fazer uma reforma nesse material de alguma forma e ter vendas em bazares sustentáveis e solidários. Eu acho que, e aqui também inclui roupas, né? Hoje, na resolução da União Europeia, há uma ONG, a partir da Caritas, que tem feito o recolhimento de roupas, por exemplo, de toda a parte de indumentária, né? E aí tem feito toda a triagem disso. Parte disso tem sido levado para bazares na África, né? Mas eu acho que a gente aqui no Brasil consegue dar conta de resolver isso sem ter que ficar exportando os nossos recicláveis dessa forma, né? Bom, os rejeitos minimizados com coleta devem ser colocados sempre em caminhões adequados. É super importante que a gente use os caminhões certos para cada tipo de coleta, né? Essa situação que tem acontecido em algumas cidades, de pegar o caminhão convencional, porque a empresa já tem, e aí ele comprime até 30%, o resultado disso não tem sido muito bom quando chega na cooperativa, né? Então ainda não conseguimos achar nada melhor que um bom caminhão gaiola para levar recicláveis, né? E começar a discutir a percentagem elevada de rejeitos, porque a percentagem elevada de rejeitos está diretamente ligada ao processo de sensibilização de quem vai fazer a segregação, né? Quem não está muito sensibilizado vai acabar mandando para a cooperativa uma quantidade muito grande de rejeitos. E é fundamental que se tenha, então, se crie um sistema de compensação sobre esse volume de material, né? Entendendo que se a gente não toma muito cuidado em relação a isso, como acontece hoje na cidade de Campinas, quem faz a coleta, o serviço de coleta na cidade, ganha duplamente. Porque ganha para levar rejeito para a cooperativa e ganha para buscar o rejeito da cooperativa e levar para o aterro. Então a gente tem que acabar com esse duplo pagamento, né? Acho que conversar com a população, ela começar entendendo que ela está pagando, porque é ela que está pagando, né? A prefeitura é administradora de recursos, né? Ela não é proprietária do dinheiro. Então ela está pagando duplamente simplesmente porque ela está sendo negligente na hora que faz a segregação. Bom, gente, aqui está o resultado das oficinas. Essas são as diretrizes mínimas que a gente achou fundamental nessa discussão durante essas duas reuniões que a gente teve, para começar a pensar e estruturar de fato uma rota tecnológica que seja inclusiva e compartilhada para o município de Campinas. Tá certo? Bom, vamos... vamos passar, então, Marcela. Eu queria também anunciar a presença da promotora, da doutora Cristiane Ilau, né, que é da promotoria aqui de Campinas, de São Paulo. Também se faz presente. Promotoria de patrimônio, isso eu sempre confundo. É isso, Cristiane, eu sempre confundo. Mas é promotoria de direitos humanos, isso. Certo, ótimo. Ótimo. Muito obrigada pela presença. Bom, então, agora é com você. Bom dia a todos. Agradeço o convite aqui do fórum, né, do professor Emília. Agradeço também o espaço aqui na Câmara dos Vereadores. Eu sou procuradora do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, e venho atuando já há algum tempo nessa questão dos catadores e catadores de materiais recicláveis. Nós atuamos ao lado da questão ambiental, mas com foco principalmente no cumprimento, né, pelos entes públicos da Política Nacional de Resíduos Sólidos em relação à valorização do trabalho do catador. E que esse trabalho seja valorizado, que esse trabalho seja preservado, mas que também seja realizado com dignidade e com segurança. Então,
nós atuamos nessa verificação, né, principalmente em relação ao papel do município nesse processo, já que a legislação ela garante que os catadores devem ser apoiados pelo município, devem ter os seus empreendimentos solidários fortalecidos, né, através dos entes públicos, com o objetivo principal não assistencialista, né? O objetivo é que essas cooperativas elas sejam independentes, né? Elas caminhem para a independência, né? Embora inicialmente sejam compostas por pessoas com uma vulnerabilidade social, mas o objetivo é que elas se tornem realmente, né, empoderadas nesse processo, né? Como a legislação prevê. Então, dentro desse contexto de atuação do Ministério Público, que foi elaborado esse documentário que nós vamos apresentar aqui hoje. Agradeço, né, essa chance de divulgação. A gente fez um evento no Ministério Público, né, também para apresentar, e com a presença das cooperativas, do Ministério Público Estadual, né, que a gente atua também em parceria com a doutora Cristiane e o doutor Rodrigo, e, enfim, para que haja uma integração, né, nessa atuação que é tão importante. E esse documentário, ele fala por si, mas basicamente o foco do documentário, além dessa questão de saúde, segurança, da valorização do trabalho do catador, é na obrigação do município de contratação dessas cooperativas, prioritariamente para esse serviço de coleta seletiva. Então, eu acho que a gente pode começar, né, o documentário, enfim, não precisa de muitas explicações, mas esse é o trabalho que foi realizado nesse intuito, né, de divulgar essa obrigação do município, né, e contamos com a participação e o engajamento de todos vocês para nos auxiliar, né, os catadores e as outras entidades que estão também engajadas nesse sentido para a aplicação dessa obrigação pelo município. Eu trabalho com isso já há 23 anos. É um garimpo mesmo, é que nem você tá andando lá em Belém do Pará cavando terra para ver se sai ouro. Aqui a gente vai andando para ver se acha alguma caçamba e sai um pedaço de ferro, um pedaço de alumínio, um pedaço de metal, uns 100 kg de papelão. Isso daí vai dar sorte. Não tem dia nem hora, pode ser chuva, pode ser sol, pode ser inverno. Você tem que estar sempre ali, porque você nunca sabe seu dia de amanhã. E é você estando na rua, trabalhando, pegando todos esses negócios aí que eu tô pegando, que você vai conseguir cliente, gente que te chama para trabalhar. Antes de entrar aqui, eu trabalhei em barbearia, trabalhei em lanchonete também. Aí eu parei e comecei a trabalhar aqui. Aqui na cooperativa, não é ruim trabalhar. Quando nós formamos essa cooperativa, foi com o intuito de colocar pessoas que estavam desempregadas, né? Pessoas que o mercado de trabalho já não absorvia, né? E a iniciativa foi essa, o pessoal desempregado. Então algumas pessoas tiveram a ideia de vamos nos juntar e fazer um trabalho de cooperativa em cima do material que pode ser reaproveitado, reciclado. Quando pessoas de baixa instrução, baixo nível de escolaridade, o mercado é muito seletivo. Então, para esse pessoal que vive num certo limbo social, numa certa vulnerabilidade, foi uma alternativa. E aqui você tem a sua dignidade preservada. Aqui na cooperativa, nós trabalhamos com pessoas que é excluída da sociedade. Pessoas que já têm uma idade que o mercado de trabalho não pega. Jovem com 18 anos que não consegue arrumar o trabalho. Aqui nós temos pessoas desde 18 anos até 72 anos. É melhor do que ficar parado, que na universidade ninguém consegue mais emprego, né? Aí dá para ir levando a vida devagarzinho, né? Tá bom. E eu gosto de trabalhar aqui. É sossegado. A gente trabalha tranquilo, ninguém abusa. Tem muitas pessoas que precisam de um trabalho, de um emprego e hoje não tem, conseguem arrumar aqui, conseguem sustentar suas famílias. Então é bastante importante não só para a sociedade, mas para o meio ambiente também. Quando a gente está dentro de uma cooperativa, você trabalha não só o social,
você trabalha a vida das pessoas. E as pessoas que estão aqui são pessoas que vieram de situações muito complicadas na vida delas. Então elas passaram por desemprego, passaram fome, passaram muita necessidade. Pessoa aqui que veio do antigo lixão. Trabalhei 10 anos no lixão do Alvarenga. Trabalhava eu e minha família. Nós trabalhávamos tudo ali dentro, né? Aqui vista de lá como diz, fichinha. É uma realidade brasileira, uma realidade de muitos municípios no nosso país. A existência de um lixão. Ali nós defendíamos nosso pão de cada dia. Trabalhava na poluição, na chuva, tá vendo? Arriscado pegar uma contaminação. Condições bastante degradantes, bastante ruins, bastante danosas à saúde desses trabalhadores e com a presença dos filhos dessas famílias. Crianças de 3, 4 anos colhendo, comendo, pegando material, né? É uma situação triste. Criança no lixo nunca mais. Esse programa ele foi criado em razão de uma situação acontecida no lixão de Aguazinha, onde aproximadamente 23 crianças foram hospitalizadas. Elas ficaram adoecidas, gravemente adoecidas, foram hospitalizadas porque haviam comido o lixo que encontraram no lixão de Aguazinha. Não havia nenhuma surpresa no fato delas terem se alimentado de lixo, mas o fato delas terem ficado tão adoecidas. E, por conta disso, os médicos resolveram investigar o que eles encontraram no estômago dessas crianças, os restos encontrados, e a conclusão foi de que elas haviam ingerido carne humana. Porque naquele lixão também era encaminhado o lixo hospitalar das cidades. Essa é uma população que tem, quando a gente fala de direitos humanos, a gente fala saúde, educação, habitação, alimentação saudável, né? É uma cartela de direitos, e aí você vai olhar em relação aos catadores, todos são violados. Nós observamos que não adiantava essa obrigação de só retirar as crianças, encaminhar para a escola e achar que com isso a gente estaria resolvendo o problema. Não houve a preocupação com a inclusão social dos catadores. O que acontecia? Ele fechava o lixão de dia e nós abria de noite. Portanto, um ciclo de pobreza, né? E um ciclo de pobreza que a gente espera que não aconteça o pior, que é muitas vezes a morte, o acidente, a contaminação, né? O envolvimento com violência ou com a criminalidade. A gente quer que aquela criança ela tenha um futuro. Até que nós tivemos aí em 2010 a aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos pela primeira vez no país. Um marco legislativo importante no país que trouxe uma série de exigências de planejamento para encerramento de lixões, o tratamento adequado do lixo do município e a inclusão desses trabalhadores em um processo produtivo ético, digno, decente, seguro. O poder público tem obrigação de criar o sistema de coleta seletiva e, prioritariamente, para fazer a coleta seletiva, tem que contratar as cooperativas de catadores. Essa esteira aqui é onde o pessoal tira o material mais grosso, vidro, ferro grande, papelão. O trabalho de cooperativa de catadores e catadoras consiste em pegar o lixo, o material reciclável que a sociedade produz através de consumo e separar para ter a destinação correta. Nós comercializamos todo o resíduo, tiramos todas as despesas e o restante é dividido com sócios. Da forma que a gente trabalha, não tem como formar mais-valia, né? Para mim foi importante, porque quem está na rua sofre, eles são sofredor. Porque aqui dá para receber uma moeda, né? Um dinheiro da hora que dá para comprar algumas coisas, umas roupas, bagulho. Bem uma melhor, né? Da esteira, né? Os maquinários. Tudo ficou mais evoluído, né? Mais fácil, né? Eles entenderam que aquilo era um novo meio de vida socialmente reconhecido, um meio de vida saudável. Hoje elas sabem que ser catador
é uma profissão que está reconhecida como no Código Brasileiro de Ocupação. Essa nossa hoje, eu acho que é uma das melhores para trabalhar. Daqui do ABC mesmo, ela é a maior. Mas tem uns que é bem... Eu conheço várias cooperativas que a situação é precária, viu? Aqui nesse espaço é onde nós armazenamos todo o material que chega da coleta seletiva. Aqui nós temos capacidade para trabalhar 150 toneladas mês, colocando mais pessoas para estar trabalhando, né? Com toda uma infraestrutura. Por dia a gente acredita que umas 3 toneladas. Aqui a nossa situação é bem complicada. O município hoje, ele cede o espaço, a água e a luz. Não faz mais nada. O município deveria ter implantado a coleta seletiva, deveria ter um trabalho com os catadores. Hoje não tem esse trabalho assim. Não fomos contratados, não recebemos mais pelo serviço que nós prestamos aqui no município. E nós sobrevivemos. Essa é a realidade nossa aqui de Diadema. Os gestores públicos, eles precisam entender que é totalmente responsabilidade deles o lixo da cidade. Não teria como não ser o município responsável por aquilo, porque ele é o gestor, digamos assim, dos resíduos sólidos. Então, o aterro sanitário, o lixão é de responsabilidade do município. Fazer ou não a coleta é de responsabilidade do município. Aqui nós somos responsáveis por tudo. A gente faz a coleta, a gente cuida dos nossos veículos, quem abastece é a gente, quem conserta, manda fazer conserto é a gente. Então, tudo depende dos cooperados. Nós precisamos ser contratados pelo serviço que nós prestamos. Nós prestamos um serviço há mais de 50 anos. Não recebemos por isso. Nunca um contrato cobre todas as despesas. A gente pode ter o contrato melhor do mundo, mas ele não vai cobrir todas as despesas da cooperativa. Porque o poder público quer a gente lá sempre pedindo alguma coisa. A gente já tem grandes desafios para avançar ainda de um ideal de sociedade que ainda não está na lei, mas mesmo aquilo que ainda está previsto em lei, ela não é cumprida. A gestão dos resíduos sólidos ela tem que ser compartilhada e que os catadores eles têm prioridade nessa contratação, né? Essa prioridade ela não é uma faculdade. Não é o município dizer, como a gente ouve às vezes, eu vou contratar se eu quiser, se eu puder, se tiver condições disso. Não. Prioridade significa uma obrigação legal. Que a sustentabilidade das associações e das cooperativas de catadores só é possível por meio dessa contratação. Só a venda do material não é suficiente para gerar renda para os catadores. Então, o contrato é fundamental. Porque lá no Ministério Público do Trabalho veio pessoas dizendo o seguinte: doutora, é o seguinte, eu estou trabalhando dessa forma, 8 horas por dia, né, me esforçando, contribuindo para a sociedade, mas eu estou recebendo R$200. R$200 por mês. É complicado. Não, minha renda só é essa aqui mesmo. Não recebo mais benefício nenhum, de nada, mas só mesmo daqui mesmo. O que você faz com R$200 e R$300 por mês de pessoas que são prioritárias, essenciais para a sociedade? Hoje nós prestamos um serviço como se fosse de graça para a prefeitura. Por lei nós temos que receber por aqui pela cooperativa e também pela prefeitura. Mas a gente vai atrás, mas sempre a resposta é que espera tantos meses, espera tantos dias que a gente vai dar a resposta. Aquela coisa lenta e adiada, né? Sempre atribuem a falta de recursos financeiros. O poder público não tem nenhum ônus, não há nada. A questão de você firmar um contrato, você apenas vai tirar ou vai desmembrar do contrato de coleta de resíduos, né? A coleta de lixo normal. Você vai tirar uma parte daquele empenho para a coleta seletiva. A cadeia produtiva da reciclagem movimenta no Brasil mais de 30 bilhões por ano. Eu não conheço nenhuma empresa envolvida dentro da cadeia produtiva da reciclagem que não esteja muito bem obrigada. Muitas vezes os municípios contratam diretamente empresas por meio de licitações e não se atentam que a lei diz que você tem
que priorizar na contratação as associações e cooperativas, porque isso contribui, né, para o desenvolvimento humano também da sua região. Esse empoderamento, esse conhecimento da legislação é importante que seja passado para os catadores, porque são eles que negociam os seus contratos com os municípios. A gente tem que correr atrás para a gente resolver isso. Negociar, né, de forma adulta, negociar, né, com eles, olhando no rosto dele e falando, olha, para empresas vocês pagam bem. Nós somos cooperativa de catadores, nós também queremos o mesmo direito. O que vocês estão recebendo hoje da prefeitura é menos da metade do que o custo do caminhão que vocês estão usando. A Coeficiente ABC repassou um caminhão novo para vocês. Se vocês fossem alugar esse caminhão hoje, qualquer locador aqui do ABC, vocês iam pagar R$18 mil por mês com o motorista. A prefeitura está pagando para vocês 9 mil reais. É uma raridade a prefeitura encarar uma cooperativa de catadores como um parceiro que pode prestar serviço e contratar. Porque ela duvida da capacidade de gestão, da capacidade técnica de tocar o trabalho e tal. Vocês estão ganhando muito pouco, não é porque vocês são incompetentes. É porque o material que a prefeitura tem que trazer aqui não está chegando. Hoje nós estamos sofrendo a falta de material dentro das cooperativas, porque somos nós que bancamos a coleta seletiva. Então a gente trabalha com o que a gente faz. Se tem material, tem pagamento no final do mês, né? Bom, o pinguim que tem já, eu não tenho mais material para trabalhar. Eu tenho que dispensar as meninas para ir embora para casa. Fica 2, 3 dias em casa e aí não tem como receber, né? Se você não trabalha, você não recebe. Tem dia que a gente tem que ir embora mais cedo, porque não tem material. E tem muito material, né? Se as pessoas separassem direitinho, né, teria bastante pra gente. Nós não temos conscientização ambiental na cidade. Então o material ele vem de forma terrível. Não vem uma coleta seletiva realmente que poderia vir. A sociedade tem mania de misturar tudo aquilo que não serve mais, colocar num saco, colocar no portão e ponto. Ela não quer saber pra onde vai e o que está sendo feito. Conheço um monte lá onde eu moro, lá que não joga tudo fora, né? Joga tudo no lixo o material. Não tem consciência de separar, né? Joga o dinheiro fora, né? O que não dá para entender é que muita gente que mora na periferia chega aqui e deixa tudo separado. Chega aqui e joga fora tudo separado. Aí quando chega lá, joga fora tudo junto, pela janela do córrego, etc. Ah, isso daqui não vale nada e joga pela janela. E você vai estar dentro de um córregozinho, tem 300 mil garrafas PET. A população, muito embora receba constantemente educação para isso, infelizmente não separa os resíduos da forma como deveria fazer. Saber as pessoas sabem, mas só que não ligam. Para elas, tanto faz como tanto fez. Eu sei que muita gente reclama, mas nós separamos, joga do caminhão, mas não tem problema. O que importa é que é dois. A do ano, chegando aqui, nós fazemos a separação. O que é lixo para você é reciclado para gente. Todo tipo de embalagem à base de plástico, desde as sacolas, utilizadas tradicionalmente no supermercado, até embalagem de refrigerante, água mineral, embalagem de leite ou de suco. Depois, o vidro, muito importante para nós, papel branco, papel oriundo de livro, caderno, para nós é importante, jornal, lata de alumínio. Todo esse material é aproveitado aqui da esteira, separado, prensado e vendido. O que você não consegue reciclar aqui na cooperativa? Comida, fralda descartável, e vem muitas pessoas colocam lixo de banheiro. Isso sim você não pode colocar na reciclagem. Você pega seringa no meio do material reciclável, você pega garrafas quebradas no meio. Então isso acaba ocasionando que se corte, que se fure, né? A divulgação do serviço está muito pouca na cidade. Quanto mais divulgação, vem mais material e nós podemos dar mais emprego para as pessoas que precisam. Na Europa, 95% do material é todo reciclado. No Japão, chega a 98%. Hoje a gente fala de Brasil, a gente não chega a 8% de coleta seletiva pública. É toneladas e toneladas de material reciclados, jogado fora no lixo, contaminando o meio ambiente. A sociedade brasileira, infelizmente,
sempre tratou os catadores de resíduos sólidos, os garis e margaridas, como trabalhadores invisíveis. A grande maioria vê os catadores como vagabundo. Muitas vezes eu era reprimido quando estava abrindo um lixo. Me humilhou bastante, falou assim, nossa, por que você não vai arrumar um outro serviço? Você não sente nojo de fazer isso aí que você está fazendo? Mexendo no lixo? Aquilo ali me humilhou bastante, eu chorei bastante, me senti bastante humilhada, né? Bastante mesmo. Eu falei, não, mas isso aqui pra mim é um serviço honesto. Falei pra ela, né? Eu tô trabalhando, eu não tô... Acho que seria pior se eu chegasse aqui, te pedisse alguma coisa, né? Se você visse eu com essa saúde forte assim, chegar aqui na sua porta, você iria falar assim, pô, você é tão nova, forte, você não vai trabalhar. E essas pessoas são invisíveis. Quem trabalha com resíduos, para boa parte da população, ela não existe. Não existe catadores. Mas quem quer limpa a cidade, né? Quem que vai buscar o material na rua e trazer para nós trabalhar? Como é que não existe catadores? Daqui que a gente tira o nosso aluguel, daqui que a gente tira o nosso pão cada dia. É um trabalho digno, é um trabalho que deveria ser muito valorizado. E essas pessoas é que estão diariamente ajudando o meio ambiente, se expondo nas ruas em prol da sociedade. Tem uma importância gigantesca, tanto na economia quanto ambiental. Nós dependemos das pessoas e as pessoas dependem de nós. Porque cada vez que nós tiramos o material do lixo, não está contaminando o meio ambiente. Esses personagens invisíveis fazem essa cidade funcionar. Trazer um pouco o debate de quem são essas pessoas invisíveis, sofrendo violação de direitos todos os dias, trabalhando em condições muito complicadas, na questão de saúde, de assistência social. Um trabalhador é realmente uma profissão, e uma profissão que, para nós que somos técnicos da área, nós vimos com muito louvor, porque realmente nos ajuda absurdamente. Eles fazem um trabalho porta a porta, que é de conscientização para como que as famílias têm que separar o seu lixo doméstico. Muitos lugares também não sabem e eu fui conquistando fazendo trabalho de base, ensinando que não lava com água da torneira, sim com água da chuva, água de lavar roupa, água da piscina. As pessoas foram se conscientizando mais. Mostrar à população a importância do tratamento do lixo que já tem que começar em sua residência. Porque os catadores, eles sabem fazer isso, porque eles participam. E isso faz com que a população da cidade se aproxime desses catadores. Vejam que eles são pessoas que desenvolvem um trabalho relevante e o quanto o fato de eu separar corretamente o meu material vai auxiliar o trabalho deles. Então isso é a passagem da invisibilidade para a visibilidade. O que eu digo para o governante é isso, olhar um pouco para os catadores. Porque eles olham para os catadores e veem que nós não estamos fazendo favor, nós estamos purificando o meio ambiente, limpando o meio ambiente, que é uma coisa que é muito importante. E a população ter consciência que precisa separar o resíduo e procurar se na sua casa, na sua rua, aonde você mora, no bairro que você mora, não tem coleta seletiva, que procure um local, que procure um lugar onde você pode levar o seu resíduo reciclável. Que há importância muito grande em fazer realmente a separação dentro de casa e encaminhar para que chegue às cooperativas. Tem que dar o nome para a reciclagem de vida, porque reciclagem faz muita gente sobreviver. Eu tenho orgulho de dizer que eu sou catadora de materiais recicláveis. Eu acho que é isso. Você se reconhecer mesmo enquanto profissional. Eu sou profissional na minha área. Meu grande sonho é que os cidadãos tirem esse olhar de preconceito com nós catadores, né? Achar que a coleta seletiva, a PET, o papel que ele está separando, ele está doando para o catador, né? Isso é de responsabilidade dele também. Ali nós estamos desenvolvendo nosso trabalho, né? A gente não está
na área de discriminação, porque a gente está... É nosso trabalho, as pessoas têm que entender e tirar esse preconceito. Esse é o meu grande sonho. Bom, gente, só comentando esse documentário, né, que foi feito em parceria com a OIT, que faz 100 anos esse ano. Ele foi gravado na região do ABC, mas poderia ter sido gravado aqui em Campinas, porque as situações são bem parecidas, né, tanto em relação à falta de reconhecimento do trabalho do catador, tanto em relação à necessidade de implementação das políticas públicas, né, para esse público, e em relação à desigualdade também entre as cooperativas, né, que a gente vê que há cooperativas que são muito estruturadas, que as pessoas têm uma renda equivalente mais digna, né, e outras nem tanto, enfim. Então, os problemas são os mesmos, né, isso é que é interessante, a questão realmente... precisa ser discutida, ser fomentada, né, e desenvolvimento de todo mundo, né, já que cada um tem que fazer o seu papel, né. O documentário é bem claro também em relação à educação ambiental, que eu acho que falta aqui no nosso município, né. A gente precisa reforçar essa educação ambiental. Então é isso. Peço para que também divulguem, né, que eu acho que é uma forma importante de auxiliar, né, nesse processo. Bom, acho que é um vídeo fundamental, né, e ele é muito agradável. E é bom que ele está todo escrito também embaixo, porque há, né, tons de voz diferenciadas. E sim. Ele está no YouTube. Está no YouTube. Livre, assim, você pode colocar As Recicláveis. As Recicláveis é o nome do vídeo, ele está no YouTube. À vontade, não tem nenhuma restrição. E assim, o Fórum Lixo e Cidadania aqui da RMC, né, vai, por meio do Fluxos, a partir dessa semana, começar a ir a todas as cooperativas de Campinas e levar o vídeo na cooperativa, para que as cooperadas todas possam, ali no intervalo de que elas estão tomando café, tomar café assistindo o vídeo. Tá? A gente se comprometeu a fazer isso, né, porque a gente acha que é super importante. Toda vez que a gente chama as cooperativas, há sempre aquela situação: se eu paro de trabalhar, eu perco o meu trabalho, meu dia de trabalho, né? Que aqui elas falaram várias vezes sobre isso. Então a gente está levando, né, levando lá o data show, o computador, e vai passar. Se alguém do Ministério Público quiser estar junto, por favor, à vontade. A gente está montando aqui um cronograma para ir a todas as 12 cooperativas aqui, mas já tem demanda em Hortolândia, para a gente levar para a cooperativa de Hortolândia, porque o pessoal está pedindo para não ir só o vídeo, e alguém que depois possa conversar um pouco com os cooperados, né? Então, se o Ministério Público puder estar junto, vai ser ótimo, né? Então, acho que as cooperativas precisam, de fato, enxergar isso, se enxergar, né? Porque eu acho muito difícil que elas não se enxerguem. Provavelmente, uma grande parcela das cooperativas de Campinas vão perceber que estão numa situação um pouco pior do que essas que estão retratadas, né, pela estrutura do galpão, com certeza, né? Mas isso também é importante, né? E começar a entender que é uma coisa que sempre incomoda muito. A prefeitura com a empresa pergunta quanto que tem, quanto que cobra. E para a cooperativa é como que eu posso te ajudar, né? Então, essa lógica também está na hora de ser mudada, né? Bom, eu queria convidar aqui para a mesa o Pedro Torinho, né, o vereador, para estar aqui com a gente nessa discussão, e a promotora, a doutora Cristiane Lau também. Acho que para a gente há um microfone também. Tem um microfone também que vai ficar aí com a plateia, né, para a gente poder estar todo mundo falando. Enfim, Cristiane, você quer fazer uma... Pelo convite. Obrigada pelo convite. Pela oportunidade de estar aqui mais uma vez discutindo esse assunto. A gente tem um procedimento lá na Promotoria de Direitos Humanos que a gente trabalha de modo integrado com o Ministério Público do Trabalho e com a Promotoria de Justiça do Meio Ambiente. E esse procedimento tem sido alimentado por essas discussões que vocês estão fazendo, que são de extrema importância para nós, e com a interlocução com as cooperativas também, com os próprios cooperados, que estão também ensinando muita coisa para a gente, né?
Nós tivemos, a última situação que nós tivemos no procedimento foi uma reunião. Depois da reunião no Ministério Público do Trabalho, que a doutora Marcela mencionou, a gente fez uma reunião lá na Promotoria de Justiça no dia 9 de outubro. Eu até estou com a ata aqui, queria mostrar para vocês. Nessa reunião, a gente tinha falado que ia discutir o decreto, né, de 2018, porque a gente achava que esse decreto ele tinha uma conotação muito policialesca, né? Na verdade, assim, a gente fez... mais perto, né? A gente fez uma comparação desse decreto com o decreto anterior, que tinha sido feito há uns 10 anos, né? E a gente concluiu que houve um retrocesso. Na verdade, a prefeitura ela só vê a questão das cooperativas, no nosso entender, sob um ponto de vista de exigências, como se fosse possível, da noite para o dia, as cooperativas se estruturarem sozinhas, sequer recebendo material para reciclar, elas estão, como é que elas vão ter toda essa estrutura mágica, né? E o decreto ele presumia isso, quer dizer, falta vontade, né? Como se faltasse vontade para as cooperativas não estarem estruturadas, e aí a partir daí então uma série de sanções, né? E de restrições para que as cooperativas recebessem o material. Então, para tratar desse decreto, até comparando ele com o anterior, no dia 9 de outubro a gente se reuniu, estava eu, doutora Marcela, doutor Rodrigo do GAEMA, com os representantes de várias secretarias. Tinha representantes da Secretaria do Verde, de Serviços Públicos, de Trabalho e Renda e da Secretaria Jurídica. E aí, eles informaram que estão mesmo... eu vou ler para os senhores. Os representantes do município informaram que está em discussão a elaboração de decreto com a participação das cooperativas, que tem a finalidade de facilitar a contratação das cooperativas frente às exigências da Lei 8666. Então, facilitar a contratação, né? A gente está batendo nessa tecla de que eles querem e merecem ser contratados. Em relação aos decretos já existentes, que foram objeto de comparação pela Promotoria de Justiça, os comentários alinhavados foram acatados e serão submetidos a uma maior reflexão pelas secretarias aqui representadas para que ele seja aprimorado. Os representantes aqui presentes disseram que o município contratou uma empresa com recursos do governo federal, a Ecosbio, a gente não sabia disso, para auxiliar as cooperativas. A gente está até pedindo o resultado desse trabalho. O edital 0304, né? A gente está... então, e foi caro, né? Foi caro. Então, e é isso que a gente quer ver, né? A gente quer ver esse resultado. E aí, enfim, a gente discutiu algumas questões aqui, não vou ler toda a ata, mas o que a gente deliberou, né? Que a prefeitura enviaria minuta de reformulação do decreto 19.934 de 2018, estudo sobre o plano de fomento das cooperativas, feito pela Secretaria de Trabalho e Renda em conjunto com as outras secretarias, prestação de contas e os relatórios dos trabalhos desenvolvidos pela empresa Ecosbio, com a especificação dos avanços nas políticas de reciclagem de resíduos sólidos, o estabelecimento de um fluxo de comunicação entre as secretarias a respeito da questão envolvendo a reciclagem de resíduos e o fomento das cooperativas, estudo sobre o incremento da transparência e controle da pesagem do material reciclável que é entregue nas cooperativas, porque o nosso técnico em visita nas cooperativas há algum tempo, né, junto com o Daniel, né, constatou que algumas cooperativas diziam que não estavam recebendo aquela quantidade que estava sendo declarada pela prefeitura. E aí a gente, então, quer saber como que eles podem controlar essa pesagem, né? E um relatório dos kits entregues pela empresa Renova às cooperativas nos últimos anos, porque isso fazia parte do contrato. Então, eles estão nos devendo todas essas informações. A gente está batendo nessa tecla de se criar essa política, esse plano
baseado aí nos princípios de economia solidária, de estímulo ao cooperativismo. Então, nesse sentido, esse trabalho que vocês apresentam hoje, dessas oficinas, vai ser incorporado no nosso trabalho para que sirva de diretrizes. Quer dizer, é muito bem-vindo isso, porque com essas diretrizes a gente vai apresentar para a prefeitura, então, o chão onde eles têm que pisar para, a partir disso, fazer esse plano, essa política. Né? A gente defende que só depois de esgotado o potencial máximo das cooperativas é que a gente deve pensar eventualmente aí num PPP, né? Claro que, ok, querem discutir isso, é possível, evidentemente, mas cadê a política de inserção do catador? Cadê a política de estímulo às cooperativas que deve vir antes e que deve ter sua potência esgotada ao máximo, para depois a gente pensar o que realmente a gente pode fazer com aquilo que não for usado nas cooperativas. Até lendo esses dias o Plano Nacional de Economia Solidária, que foi feito de 2015 a 2019, estava tentando entender por que existe essa resistência tão grande, né, ao cooperativismo. Né? Enfim, tem várias razões, eu acho, ideológicas, econômicas, mas lá no plano tem uma parte que eu achei interessante, que eu anotei. Existe um desinteresse, né, de parte do poder público para colocar em prática a política de economia solidária, seja pela inoperância burocrática, pelo desinteresse, pelo descumprimento de políticas nacionais, entre elas a Política Nacional de Resíduos Sólidos, seja pela descrença política e ideológica, bem como pela ausência do marco legal e ampliação das políticas públicas para os empreendimentos de economia solidária. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar um pouco também essa descrença, né? E o vídeo fala um pouco isso, né? Eles se ressentem que as pessoas não acreditam, primeiro, não enxergam o trabalho deles, né? Veem como uma caridade, e segundo, não acreditam no potencial de gestão que os cooperados têm. Então, eu acho que isso fica muito claro também nas reuniões que a gente faz com a prefeitura. Acho que na última reunião também, né, Marcela, a gente tocou nesse ponto, né? A gente tem que acreditar, né, que eles são capazes de gerir e de dar conta de um serviço fundamental para a sociedade. Porque essa é a nossa obrigação, né? Esse é o objetivo nosso, que está lá estampado no artigo 1º da Constituição, né? A gente está fundamentado no princípio da dignidade da pessoa humana, todos nós, e é objetivo, né, da República Federativa do Brasil a redução das desigualdades sociais. Então, às vezes a gente se perde em um monte de lei e, na verdade, a gente tem que voltar sempre para o artigo 1º, 3º da Constituição, primeira página da nossa Carta Magna, e lembrar por que estamos aqui e o que todos nós devemos fazer. É isso. Obrigada. Bem, bom dia a todos, a todas. Acho extremamente oportuno que a gente esteja aqui nessa mesa, não só com o público aqui presente, mas com, né, a promotoria, tanto do Ministério Público do Trabalho quanto do Ministério Público do Estado, porque, veja, completam-se 8 anos que eu atuo nessa pauta enquanto agente político, né? Eu comecei a me envolver com essa questão para valer um ano antes da minha primeira candidatura a vereador, em 2012, né, quando eu fui eleito, e isso já fez parte, inclusive, da plataforma da minha primeira campanha. Então, tem anos que eu frequento as cooperativas, já tivemos começo, em 2013, nós tivemos uma iniciativa que tratava de uma comissão especial de estudos aqui na Câmara, que tentava proteger a função que estava designada para a unidade recicladora de materiais, ali na Estrada da Mão Branca, que em tese era uma unidade que deveria ser especializada e funcionar exclusivamente com o manejo do resíduo da construção civil na cidade de Campinas, que é uma cidade que gera uma quantidade imensa de resíduo na construção civil e que esse resíduo tem alto potencial de reutilização, de reciclagem, várias aplicações na administração pública, inclusive, para várias funções, né? E ali, por exemplo, é um caso clássico de derrota, né, da boa gestão pública, do interesse público, porque após muito embate, muito enfrentamento, ali se tornou um lixão adaptado. Ali entra de tudo, a gente tem direto. É interessante que em 8 anos eu vi a altura da pilha
de resíduo que ali se encontra aumentar, nascer uma montanha. Quando eu comecei a frequentar lá, não existia aquela montanha do mesmo tamanho. É horrível, né? E da mesma forma, os catadores trabalhando sempre, praticamente sempre, nas mesmas condições. São 8 anos que as condições basicamente não se modificaram. Claro, existem, há iniciativas da prefeitura. Nós tivemos o edital 03 e o 04, que é esse da Ecosbio, do qual a gente está falando, que acho que era R$1 milhão, né? 2 milhões, dois editais de 1 milhão cada um, né? Então, uma grana boa que estava destinada para isso, o resultado foi muito frágil, foi um processo conturbado do começo ao fim, né? É uma política que tem uma secretaria inteira designada para pensar essa política, que é a Secretaria de Trabalho e Renda na Prefeitura, que, no entanto, virou um cabide de construção da estrutura de governabilidade do prefeito municipal. Eu não tenho que ser isento aqui para falar, né, fingir isenção aqui, é isso que é, né, a Prefeitura, em todas as indicações que foram feitas, são indicações que desrespeitam qualquer critério técnico de compromisso com a política pública de gestão de resíduos, de economia solidária, né? Durante vários períodos a gente teve gente da secretaria que era avessa, que era adversária dos catadores, adversária das cooperativas, né? Era pior do que ser só incompetente, eram adversários, né? A gente passou por várias situações de ter pressão por parte de agentes públicos para que cooperativas e catadores aderissem a um determinado agenciamento político, de outra forma não teriam apoio, teriam boicote. Então, foi muita sacanagem que a gente viu ao longo desses anos com essa política. E é uma coisa absurda, porque essa é uma política que, se ela tivesse um orçamento, eu diria, de R$25 milhões ano, essa secretaria, para poder fazer um pouquinho de política. E quando eu falo 25, talvez quem vai assistir a gravação pode achar que é muito, mas na verdade isso é pouquíssimo para o padrão da Prefeitura Municipal de Campinas, que tem um orçamento, se não me engano, de R$5 bilhões e 700 milhões por ano, já faria uma diferença gigantesca na vida das pessoas. Gigantesca na vida das pessoas, estou falando não é dos catadores, não, das pessoas da cidade. Nem estou falando dos catadores mais ainda, mas da cidade. Acaba que, na prática, como as cooperativas ficam à míngua, hoje as cooperativas sofrem com um contexto de um mercado não regulado, não estruturado, que é o mercado da disputa pelo material reciclável de fácil acesso, né, que é o material que as pessoas já separam em casa. E aí tem hoje um monte de empreendimentos privados com que não tem caráter de cooperativa, que usam da estrutura que tem para poder gerar renda, porque nós temos desemprego alto, nós temos uma situação econômica difícil, então as pessoas vão recorrer ao que podem para poder sobreviver, né? E aí o resíduo que vai para as cooperativas geralmente já é um resíduo um pouco pior do ponto de vista da qualidade dele e muitas vezes, inclusive, escasso. E aí tem uma coisa que a gente tem que colocar com tranquilidade, né? A promotora falou, quais são as razões da descrença? Eu nem acho que é ideológica, efetivamente, não. Eu acho que ela é ideológica no sentido de que ela é, em última instância, sempre econômica. E quando a questão econômica se coloca, ela se sobrepõe a tudo. Isso é uma ideologia também, né? Então, e ela se sobrepõe a tudo. E é grana. A prefeitura paga no contrato da Renova coisas que a cooperativa faz exatamente a mesma coisa e não recebe. Então, tem uma diferença de compreensão e é lógico que, na minha opinião, isso se dá por quê? Porque a Renova, as empresas que fazem a gestão do lixo são parceiras estratégicas da prefeitura por motivos diversos, são parceiras estratégicas da prefeitura, ao passo que as cooperativas não o são porque são poucas, porque são pessoas que têm um contexto socioeconômico extremamente vulnerável, né, porque têm modos autônomos de organização e não necessariamente vão aceitar a tutela ou a submissão a um determinado modo de organização e de relação política. Então tudo isso se sobrepõe, né, mas em última instância a grana é o que determina. Lixo é dinheiro, né, e aí o que puder ficar dentro da estrutura das empresas é preferível para a prefeitura. Tanto é que a prefeitura discutiu, vez atrás de vez,
né, justamente isso, o PPP, a estruturação do incinerador, que é uma violência ambiental que não tem tamanho, porque as técnicas que hoje a gente fez eu sou responsável por criar uma páginazinha no Facebook, que é não a incineração de resíduo em Campinas, fazer uma discussão pública a respeito dessa questão ao longo de vários anos também, em 2014, nós protocolamos uma lei aqui que foi derrubada, que proibia a instalação de incinerador de lixo aqui na cidade de Campinas, perdemos essa também, mas o fato é que, do ponto de vista ambiental, e aí eu posso falar, eu sou médico sanitarista, minha especialidade é exatamente essa, não existe nenhuma tecnologia de incineração de resíduo que, de fato, tenha segurança do ponto de vista ambiental. Todas elas vão liberar num raio que pode variar, pode ser menor, pode ser maior, tem estudo que fala de um raio de 20 km, tem estudo que fala de 3 km, tem um monte de coisa que varia, depende da tecnologia, há tecnologias melhores e tecnologias piores, isso é um fato, é real, mas que todas vão ter um impacto ambiental importante de saúde pública e, pior, todas elas dependem, para funcionar, os incineradores, né, de resíduo com alto potencial calorífico, o que eles chamam, para poder promover a incineração, porque tem gás, vem gás, então as empresas de gás têm interesse na instalação desse tipo de equipamento, mas elas também dependem sempre os incineradores da utilização de resíduo com alto potencial calorífico, que são coisas não recicláveis como fraldas descartáveis, por exemplo, né, que de fato não existe uma destinação adequada, ideal para a fralda descartável, é dificílimo mesmo, mas também papel, papelão e plástico, que vai queimar mais fácil e precisa ser queimado. Então é um contrassenso, porque vai precisar ser feita uma triagem para poder queimar. Se está sendo feita a triagem, não deveria ser queimado, deveria ser reciclado, separado. Quem deveria fazer a triagem deveriam ser as cooperativas. Hoje nós temos apenas 2 cooperativas que estão recebendo pela coleta. Essa é uma pauta antiga. A gente deveria ter, possivelmente, todas as cooperativas sendo estimuladas a fazer a coleta com a perspectiva de rendimentos com a coleta também. Né, isso seria um indutor, porque isso dá viabilidade econômica às cooperativas. Sobreviver só da triagem, separação, eventualmente do reaproveitamento, do processamento e da venda do material é muito difícil para as cooperativas. Então, se tiver o componente extra de financiamento pela coleta, a viabilidade das cooperativas aumenta muito. E, enfim, o fato é que são só 2, deveria ser muito mais, por isso que eu falei que deveria ter um recurso maior nessa questão, mas a questão é essencialmente a política lastreada numa opção econômica de interesses, né? E esse é o grande desafio que a gente tem para pensar essa política, para falar dessa política, né? E para produzir uma mudança concreta. A gente continua reciclando menos de 2%, 3% do potencial de reciclagem que Campinas tem. Repito, nós estamos reciclando menos de 3, eu tenho certeza absoluta que não chega a 3, como eu vi esse dado faz um tempinho, pode ser que tenha aumentado um pouquinho e tal, então não vou, para não ser impreciso aqui, é menos de 3% do potencial que nós tínhamos de reciclagem na cidade de Campinas. É subterrâneo um valor desse, né? A gente tem cidades no Brasil que chegam bem acima disso, né? Nesse caso, a cidade inteligente conectada a Campinas é uma cidade atrasada e pouco inteligente, e de fato não vejo nesse momento nenhuma perspectiva do ponto de vista do poder público de avanço. É muito bom que o decreto seja revisado, porque o decreto efetivamente vai fechar um monte de cooperativas se ele for mantido como ele está, né? Apesar de que eu achei as respostas da prefeitura evasivas, né? Vamos reavaliar mediante um segundo olhar e tal. Acho que a pressão precisa ser mantida para que o decreto não seja um instrumento para inviabilização das cooperativas na cidade de Campinas. Tá? Por fim, quero aqui publicamente fazer um compromisso aqui com a Emília. A gente falou disso antes aqui do início dessa atividade, até uma falha minha, depois de tanto tempo ainda não ter feito isso. Essa casa aqui é um grande gerador, né? E aqui nós não temos uma política interna de gestão dos resíduos que seja uma política minimamente razoável. Então, me comprometo a lançar essa iniciativa aqui na casa, em parceria com o presidente da casa. Vou precisar da sua ajuda para escrever como é que isso vai funcionar, porque eu não sei exatamente como é que isso vai funcionar. Vocês iam falar algo sobre isso? Já tem? Mas já está funcionando dentro dos gabinetes? Não. Depois a gente discute isso. Tá. Então, ótimo. O que eu quero dizer é assim, vamos trabalhar publicamente, a depender, a gente aprova uma resolução na casa, né? Já tá? Ótimo. Então, depois eu queria ver para a gente poder participar e poder, enfim, fazer da melhor maneira possível, contribuir, enfim. Tá, e parabéns, não sabia que já estava pronto. Vocês são da Comissão de Meio Ambiente aqui da casa, né? É isso. Sei que vocês existem, mas a gente ainda não tinha se conversado.
né? E é isso, então. E eu agradeço aqui a oportunidade da gente ver o resultado e discutir essa questão. Obrigado. Não. Bom dia a todos, meu nome é Thaís, eu estou aqui representando a presidência da Câmara Municipal, sejam todos muito bem-vindos. Em aproximadamente 180 dias, o presidente Marcos Bernadelli instituiu a Comissão Gestora da Agenda Ambiental da Câmara, a qual nós 4 fazemos parte. O Bruno é o presidente da nossa comissão. Identificamos muitas oportunidades, entre elas a da segregação dos lixos. Então, no futuro bem próximo, se você voltar a nos visitar, já teremos aí os lixos nos gabinetes, em todos os setores segregados da forma correta. Tá? Alguém mais quer comentar? Bom dia, meu nome é Luísa. Como a Thaís já disse, a gente faz parte. Faz pouco tempo que a gente começou. Inicialmente, essa comissão ela foi feita com o estudo de realmente estudar o que poderia ser implantado aqui na casa. Então, a gente teve 180 dias para fazer esse levantamento inicial, do que poderia ser feito, o que era viável nesse primeiro momento. E a gente entregou uns 20 dias atrás, umas 2 semanas atrás, o que a gente chegou de conclusão para a presidência. E já tomamos providências no sentido de alterar, comprar... como chama nossa lixeira? São containers, são os recipientes adequados, os sacos próprios. Já fizemos, no nosso caso, a gente, a princípio, fez a parceria com a prefeitura, com o setor da coleta seletiva da prefeitura, para eles virem aqui. Eu ia perguntar exatamente isso, se vocês tinham pensado em dialogar com alguma cooperativa, porque a gente estava falando... Aqui dá para sustentar bem uma cooperativa com a produção daqui. A Emília estava falando isso com a gente antes. Nesse primeiro momento, é porque a gente ainda não tem esse tipo de contrato na casa. Então, ele também precisa ser estudado até como vai ser feito. Então, para a gente não postergar mais, a gente fez essa parceria com a coleta seletiva da prefeitura. Mas podemos, inclusive, está na resolução que a gente pode... Isso. A gente vai, pode ou não, pode fazer com as cooperativas futuramente. Sim, logo no início, quando foi instituída a comissão, teve o evento do lixo do fórum aqui. Eu estava presente, a gente foi justamente para a gente conhecer como que era essa questão dos catadores, porque a gente entende que não só pela lei instituir, a gente entende que a gente tem uma responsabilidade social também de inclusão com esses trabalhadores. Aí eu conversei com alguém, que eu não lembro o nome, a pessoa me falou que tem também ainda muito problema com documentação. A gente discutiu isso com a comissão, tanto que a gente tem uma proposta de resolução, e como a Luísa falou, na proposta de resolução a gente trata que pode ser feito parceria com a prefeitura ou contratado cooperativas ou empresas. A gente colocou isso lá justamente para a gente não fechar. Não, para a gente não fechar no sentido de que, assim, não deu certo com a prefeitura, e aí? Porque aí a gente entra em contato. Deixa eu só te interromper um pouquinho. A lei, a política nacional é muito clara. O grande gerador tem que privilegiar uma cooperativa, não uma empresa, né? E até porque entende-se não criar um peso para a prefeitura. Se você é um grande gerador, você tem que resolver diretamente com a cooperativa. Tá? Acho que aqui em Campinas, como a prefeitura ainda não conseguiu fazer a lista de quais as cooperativas, ela tem assumido mal, é o que eu posso dizer, essa função de coletar no grande gerador e levar para as cooperativas. Isso não está sendo levado para todas ao mesmo tempo. Várias cooperativas estão fechando porque não estão recebendo material, outras estão com dificuldade de tratar o material porque estão recebendo em excesso, né? Porque também tem a forma como a cooperativa, como a prefeitura paga, renova. Como tem muito de quilômetro rodado nessa história, isso começa a ficar muito complicado. Então, assim, eu gostaria muito de sugerir a vocês que não deixassem essa proposta, essa resolução tão aberta, mas se ativesse mais ao que está na política nacional, né?
e já selecionasse uma cooperativa. Se eu posso só contribuir, primeiro assim, muito legal, eu não sabia disso, parabéns, muito bom que vocês fizeram isso, vou parabenizar o Marcos também por isso, né, por ter feito essa iniciativa, igual eu falei, ignorância minha, eu não sabia, eu sabia que vocês existiam, mas eu não sabia como é que vocês estavam funcionando. Acho também isso que a Emília falou, entendeu? A gente pode seguir à risca o que está na lei federal. A lei federal, ela fala isso muito categoricamente. E existem cooperativas na cidade que têm condições de firmar contrato com a Câmara, porque já firmaram inclusive com a Prefeitura. Né? Nós temos 2 cooperativas que têm essa característica já bem definida. Então, infelizmente, já são as 2 que já estão melhor estruturadas. Se o rio for correr para o mar, as cooperativas melhor estruturadas vão ganhar mais resíduo, é a vida. Mas o que importa é que vá para uma cooperativa, porque é isso que está na lei e, mais do que tudo, é isso. Aqui, sendo um grande gerador, pode ajudar muito a dar viabilidade para empreendimentos que hoje estão penando por causa de problemas com outros órgãos da administração pública, e essa não precisa ser mais um órgão que vai falhar nessa perspectiva. Então, seria só uma sugestão mesmo, acho que vai ser muito bom se vocês conseguirem fazer essa pequena modificação, porque, veja, se colocar assim, pode ser a prefeitura, pode ser a empresa e pode ser a cooperativa, vai ser a empresa ou a prefeitura, porque infelizmente as coisas acabam rodando assim, porque a empresa e a prefeitura estão muito mais preparadas e organizadas para fazer isso muito mais rapidamente, e igual eu falei aqui, é grana. Se tiver uma empresa que puder pegar o que gera aqui para poder processar, vender, vai pegar, porque está mais estruturada, porque vai gerar dinheiro, e é exatamente por isso que a política nacional fala das cooperativas, sacou? Porque elas são mais vulneráveis, então o gestor, o agente público, especialmente o grande gerador, deve priorizá-la, porque elas precisam desse tipo de força para poder se sustentarem. Enfim, eu quero, não é uma crítica, tá? É uma tentativa de contribuição, beleza? Não, a gente agradece. Na verdade, agora até a gente não tinha essa visão da Renova, porque quando a gente foi buscar a informação, o que a gente quis aproveitar foi a estrutura da prefeitura. Como a gente estava começando, eles já têm um contrato, então a gente tinha a visão. O que foi passado para a gente é que eles realmente passavam para as cooperativas, então a gente aproveitaria já a estrutura. Não foi isso que... entendeu? Não, agora... Então, para a gente isso agora está sendo muito mais esclarecedor, porque a gente... Hoje estava aqui, eu falei assim, então, eu acho que a gente tem que... Porque a gente já perguntou 1000 vezes e é por isso que a gente não fechou. Exatamente, porque a gente vai começar isso para fazer para a prefeitura, porque se a gente for fazer esse tipo de contrato, a gente também tem que estudar isso e estruturar com o jurídico da casa. A gente não consegue começar amanhã, mas a gente quer para a gente já começar a instruir a cultura na casa, que são 2 coisas. Mas é uma sugestão. Os próprios federais, desde 2006, há um decreto federal que diz que todo próprio federal tem que fazer, né? E todo próprio federal, tá? Então, assim, o Banco do Brasil faz isso há anos aqui em Campinas, a Caixa Econômica Federal já faz isso, e hoje nós temos mais de 2 cooperativas com capacidade de poderem assinar esses contratos. Então, seria também interessante a gente começar a adotar outras cooperativas que não só as 2 que existem. Eu acho que isso é super importante também. Tem cooperativas próximas aqui de vocês da casa que seria interessante começarem a serem adotadas, porque isso cria para elas condições de se aprimorarem cada vez mais, se estruturarem e terem condições de alçar mais voos. Né? A gente precisa ficar muito atento, e aí eu realmente não sei que a gente não tem aqui ninguém do jurídico da casa, que a gente fica um pouco engessado por causa da documentação. Qual é o seu nome? Gente, só um minuto. Todo mundo tem que falar no microfone, senão nós temos um problema. Que acho que você comentou de flexibilizar, de deixar melhor essa parte, inclusive foi um dos apontamentos da oficina, de melhorar um pouco essa parte de documentação, realmente precisa, porque a gente entende também que não é uma coisa... Tem muita empresa comum que já não tem essa documentação, quanto mais uma cooperativa. Só que enquanto não sair esse facilitador, a gente fica um pouco engessado nessa parte da documentação. A lei rompe com a 8666, tá? E diz que é possível contratação sem licitação, inclusive diz que é possível contratação de cooperativa e ou associação. Não, sim, né? Mas ela precisa ter a documentação, mesmo não sendo por licitação. Isso sim. Mas assim, a documentação exigida para uma cooperativa é diferente do que exige para uma associação também. A gente pode priorizar e ajudar as que a gente conseguir dentro da lei, entendeu? Sim, a gente não pode, enquanto não tiver essa flexibilização, a gente não pode sair muito desse viés, infelizmente.
Não, eu não estou pedindo para vocês não agirem dentro da lei, só estou dizendo que a lei já permitiu que se faça isso de uma forma mais fácil. Ah, sim, sem licitação, sim, sabemos. Sugiro a gente olhar, tem cooperativas, a gente pode inclusive chamar as pessoas dessas cooperativas para entrar em contato com vocês, vocês conhecerem, porque eles falaram que algumas pessoas, algumas tinham problema de documentação e tal, mas outras não. Então é legal que a gente possa ajudar vocês, já que aqui vocês são pessoas que estão lidando dentro desse setor há mais tempo. E é feito, eu disse, tem cooperativas que já estão todas regularizadas, que estão com contrato em vigor com a prefeitura e que certamente não terão problemas em trabalhar com a Câmara. Tá? Alô, eu vou aqui na frente que eu gosto de microfone. Eu sou o Daniel, trabalho também na Unicamp, ajudo no fórum, né? Sou formado em biologia. Queria deixar uma sugestão, né? Já que a Comissão do Meio Ambiente está aí, se quiser a nossa ajuda também, porque eu ando aqui dentro da Câmara, né? E a primeira sugestão que eu deixo é a não geração, né? Então, a gente vê um monte de copinho unitário aí. Essa não geração já seria, nossa, um passo super importante, todo mundo ter seu copinho, inclusive os vereadores, né? Então, daí, depois se quiserem pegar o meu contato do fórum, a gente pode vir aqui para discutir sobre melhorias aí na Câmara, né? A gente está aberto a isso também, faz parte do meu trabalho. Dizer que, assim, pro Tourinho, né? Eu gostei muito da fala dele na questão, assim, principalmente de que existe uma comissão, né? E a gente não conhecia a comissão. Não, mas existe a comissão do meio ambiente da Câmara, né? E a gente não conhece o que eles fazem. Essa é a verdade, entendeu? Tem uma comissão de vereadores, não vocês, os vereadores em si, e a gente não sabe o que eles fazem, né? Eles várias vezes, já conversei com outros representantes aqui sobre a questão da política pública, da gestão do resíduo no município, né? E a gente não sabe o que eles fazem, essa é a verdade, né? Também gostei da fala sobre as cidades inteligentes. Eu não sei como Campinas foi eleita a cidade mais inteligente do Brasil fora das capitais, porque não é o que a gente vê na rua, né? Não é o que a gente vê na rua. Não é o que a gente vê também na questão da educação ambiental, na questão do meio ambiente, né? Não é isso, nem na questão tecnológica. Você pode ir no terminal central e tentar conectar o seu Wi-Fi lá, você não vai conseguir. Não vai. E dizem que tem, mas só que você não consegue conectar. Então a gente não entende. E o legal desse debate das cidades inteligentes foi que o pessoal da minha Campinas conseguiu reverter toda a fala que a prefeitura estava fazendo quando ela falou assim, isso está acontecendo de fato? Será que está acontecendo? E se acontece, é só da Anhanguera para cá? E da Anhanguera para lá? Campo Grande, Itajaí, né? Dique, né? Mas tudo bem, isso é outra discussão. Agradecer, né? Eu não vou fazer pergunta, porque a gente trabalha junto. Se fosse colocar aqui todas as questões e tal. Então, peguei mais o microfone para agradecer a presença de vocês, né? E assim... Vamos, a gente pode mandar para vocês também esse trabalho, dizer assim, junto, né, com aquele finalzinho do documento que a gente está devendo também, né? Mas assim, dizer assim que é muito importante, né? Muito importante mesmo a participação de vocês, o olhar atento a todas essas questões, entendeu? Porque sem vocês, acho que ficaria quase impossível o diálogo com a prefeitura, com o poder público, né? Eles realmente não querem conversar. E eu falo isso porque a gente já convidou eles para irem nas oficinas que a gente propôs, eles não foram. Hoje a gente convidou os vereadores para estarem aqui, eles nos deram confirmação, entendeu? De última hora sempre aparece algum problema, né? A gente entende, sempre tem que entender, né? Mas, assim, bom, né, que mandaram vocês, mas não cabe a todos os gabinetes. Por exemplo, quantos assessores não tem cada vereador? Se todos fizessem igual a Tourinho, mandasse 2, né, a sala teria bem repleta. A discussão ficaria bem melhor, né, o trabalho de vocês avançaria muito mais facilmente aqui dentro da Câmara. Como o vereador não conhecia vocês, o resto também eu acho que não conhece, passaria a conhecer, entendeu? Já aqui, ó, podia trocar telefones, né, e tipo, contato, daí já ficava mais fácil a conversa na Câmara, né, um lugar que todo mundo está se esbarrando toda hora, entendeu?
Então é isso, tá? Mas obrigado, né? Temos aqui a parte das universidades, a parte da promotoria, o legislativo, né? Quem não veio, com certeza, perdeu um puta de um momento, tá? Obrigado. Alguma outra questão que vocês queiram, por favor? Sim? Por favor. Bom dia, meu nome é Rodrigo, eu sou morador do Parque Eldorado, a região ali do Camélias, Jardim San Diego, aqui em Campinas, né? E a minha intenção hoje em participar desse evento foi verificar o que está sendo feito em Campinas, né, para tratamento do lixo reciclável. Isso porque lá na minha residência a gente já tem o costume de separar, fazer a coleta, a segregar, né, o que é reciclável do lixo orgânico. E isso a gente começou por iniciativa própria. Não foi ninguém que passou lá e passou essa instrução. É que eu vi que a gente gerava muito lixo em casa. Toda vez tem coleta 2 vezes por semana no meu bairro. Lixo normal, coleta normal. E todas as vezes era 2, 3 sacolas de lixo. E aí um dia eu parei para analisar e eu vi que das 3 sacolas de lixo, 2,5 era material reciclável. E aí a gente começou a fazer essa reciclagem em casa. E inicialmente até gerou um transtorno, porque era muito reciclável, então todo dia eu tinha que dar uma destinação, porque não tinha nem lugar para armazenar. E aí, com isso, a gente colocou um cesto grande, e aí toda semana a gente vai armazenando nesse cesto. E aí, uma vez por semana, eu tenho que levar até um ponto onde faz a reciclagem, porque lá no meu bairro não tem a coleta do material reciclável. Então, vendo esse vídeo que foi passado, eu vi que além dessa questão aí das cooperativas, um dos pontos é a origem desse material reciclado, que é nas próprias residências, né? Na minha rua mesmo eu vejo que os vizinhos, muitos, continuam fazendo igual fazia antes. Tem aqueles lixos grandes, diária, 2 vezes por semana, e aí eu olho e falo, provavelmente lá 90% é material reciclado, que está indo pro aterro, né? Sendo destinado incorretamente. Então, o que eu queria aproveitar aqui a oportunidade de perguntar para vocês é se existe algum plano para conscientização da população para começar a fazer esse trabalho nas residências, e eu penso que esse plano, na minha opinião, uma oportunidade seria nas escolas, ensinando as crianças e os adolescentes, e se existe um plano para cobrir toda a região de Campinas com a coleta seletiva, porque se a gente de repente incentivar a população a fazer essa segregação, ela vai questionar, mas quem que vai coletar? Então são 2 pontos, né? Primeiro é conscientizar a população a fazer essa separação, e o segundo ponto é a coleta. Uma observação também que foi falado no vídeo é a questão de limpeza, né? Do lixo reciclável, porque alguns têm resíduos, né? Por exemplo, um pote de Danone, uma caixa de leite. E eu mesmo não sabia que tem que fazer. Hoje eu faço, mas eu não uso a água de reuso, eu uso a água normal, né? Então eu vejo que está faltando muita instrução para a sociedade, para a população, para começar a tratar esse tema como um tema importante. Vocês entenderam a minha pergunta? Sim. Não sei se cabe a vocês responder, mas acho que é uma oportunidade também. Eu só posso responder como universidade algumas coisas, né? Porque eu acho que muito do que você está perguntando tem a ver com a prefeitura e, apesar de ter sido convidada, a prefeitura não está aqui, né? Só complementando, quando eu vim, eu não sabia no detalhe como que é o tema. Eu vi que aqui ele está tratando mais a questão das cooperativas, mas como aqui é uma casa legislativa que representa a população, então o tema... na minha opinião, aqui seria também pontuar isso para poder passar para a prefeitura. Olha, sim. Alguém levantou a mão aí? Não, né? Desculpa. Então, assim, olha, primeiro tem uma questão da sensibilização das pessoas, né?
Eu acho que sim, isso é um pecado que acontece, é pecado mesmo que acontece nessa cidade. Acho que a gente está brigando com a cidade de Campinas desde o começo desse século sobre isso, tá? Desde o começo a gente já tinha proposto que antes de começar as cooperativas tinha que começar sensibilizando a população, abrir as cooperativas e a sensibilização, porque foi aberta num bairro em que as pessoas a princípio já estavam sensibilizadas, que era Barão Geraldo, e hoje a própria cooperativa de Barão já não existe mais, porque por descaso da prefeitura, né? Então a cooperativa teve que ser fechada, né? Então, e é muito irregular a forma como, se você pegar o contrato da Renova, a Renova tem um contrato que diz que ela tem que ampliar até cobrir a cidade inteira, né? E a Renova já está no seu segundo contrato, esse contrato é esticado e agora dizem que só será possível quando surgir a PPP. Então, isso está sempre sendo postergado, né? Então, não sei te dizer quando que isso vai chegar na tua região, né? Por outro lado, o primeiro desenho que a gente fez em 2001 para essa cidade era para as cooperativas se distribuírem geograficamente na cidade e cada uma setorizar a cidade, porque ficaria muito mais fácil. Mas decidiram colocar as cooperativas no limite, em volta do cinturão mais pobre da cidade, à exceção de 2 cooperativas. Então, isso também é um problema, porque você tem um problema logístico, um problema que encarece muito essa vai e vem, né? Isso é muito bom para a empresa, que precisa sair carregando lixo de lá para cá. Mas se você transfere isso para a cooperativa, fica muito mais difícil para ela criar essa relação de proximidade, ela ser de fato exercer o seu papel de ser um equipamento urbano regional, né? Isso é uma outra coisa. A terceira questão que você coloca é quem é que deve ser sensibilizado primeiro, né? Eu tenho muita ressalva de priorizar a sensibilização sobre resíduos com as crianças e com os adolescentes numa relação, não porque eles como indivíduos precisam saber disso, mas porque eles em casa vão doutrinar os pais. É muito complicado isso numa relação de família, porque quando você começa a ter criança que diz para o pai que ele não sabe nem aonde colocar aquilo que ele não quer mais, quando essa criança virar adolescente, precisar de alguém para lhe dar limite, não é esse pai que ela vai ouvir, né? Então a gente tem que ter um certo critério com isso. Acho que estar na escola, criando uma nova geração que de fato tenha isso tão introjetado no seu dia a dia, como a geração anterior à minha aprendeu a usar privada, por exemplo, né, que tem o quê? Tem a virada do século XVIII para o XIX, no Brasil não tinha sanitário, né? Não tinha água com torneira em casa, né? Isso aconteceu nas cidades exatamente há 100 anos atrás, basicamente, 100 e poucos anos. Então, do mesmo jeito que hoje a gente não consegue imaginar se ter uma casa que não tenha um vaso sanitário na sua casa e uma descarga que você só aperta o botão e não se preocupa com o que está acontecendo, também criar que a nova geração, ter clareza que a nova geração vai ter muita certeza de que não gerar é importante, de que olhar para tudo que vai comprar e pensar que tipo de embalagem é aquilo, né? Espero que um dia também pense o que está dentro, se vale a pena ou não abrir para usar, para comer aquilo que está lá dentro. Mas aonde é que eu vou colocar isso é super importante, mas não porque a gente vai fazer isso em detrimento de conversar com o adulto. Por isso que aqui na oficina ficou tão claro para a gente que a educação não formal é prioridade. Você tem que ter essa educação em todos os locais. Aonde é que eu encontro as pessoas? Eu vou encontrar no supermercado, então a gente tem que fazer alguma atividade no supermercado. Eu estou encontrando essas pessoas no parque, eu vou fazer. Está entrando no cinema, é aí que eu encontro no shopping. Então, esses lugares a gente tem que estar falando com essas pessoas. Na fila do banco, por que não? Então, tem que ter situações de sensibilização em todos os lugares da cidade, tá? E assim, a gente tem inclusive exemplos fantásticos que isso já aconteceu pelo mundo, né? Eu gosto sempre de lembrar e agora eu vou me esquecer o nome, do ucraniano que foi prefeito de Bogotá, que era uma cidade que ninguém fazia, não queria nada com aquela cidade, a cidade não tinha nem capacidade de pedir empréstimo. E por ser professor titular de filosofia da universidade, ele vira prefeito e ele cria uma situação que a cidade passa, que não respeitava nem sinal de trânsito. E ele começou a educar a população na rua, né, com atores, e assim, em 8 meses as pessoas começaram a respeitar o sinal de trânsito. Então isso é possível, né?
como um prefeito, o governador do Distrito Federal decidiu que todo mundo, quando quiser atravessar a rua em Brasília a pé, põe a mão. E não tem carro hoje que não pare. Todo mundo que vai a Brasília toma um susto. Quem dirige em Brasília, que vem desse lado do resto do mundo, não entende porque, de repente, tem que sair freando. Então, isso é possível e é possível a gente pensar em locais diferenciados para poder estar sensibilizando também o adulto, para que ele, junto com os seus filhos, possa criar um mundo diferente. Mas não porque o filho vai educar os pais. Isso é complicado. Aí tem uma educadora aqui agora, eu vou apanhar, né? Eu quero, professor Géria, venho de São Carlos, não faz um ano que eu estou aqui, mas lidava com a questão ambiental, era professora da Universidade Federal de São Carlos, lidando na questão ambiental, na questão de educação ambiental, inclusive. Enfim, e eu vou dizer, quando eu fui secretária de Educação, que o Torinho já falou, a gente fazia nas escolas a educação com relação à separação de resíduo, que serve para quê, o que não serve para quê, o que pode ser reutilizado, mas não fazia só para as criancinhas para ele ensinar o pai em casa. A gente fazia na escola. Tinha o dia da semana, o dia do mês, que vinham as famílias todas e conversavam e faziam discussão, e aí eles viam juntos. Então, além de separar os resíduos que eram utilizados, além de não usar mais plastiquinhos, usar canequinha, além dessas coisas que se ensinava, ainda tinha o lance de fazer compostagem com os resíduos de comida e tal coisa, fazer compostagem. Então, a molecada está aprendendo, mas a família também. A família também. Porque aí fica junto, aí a família não pode escapar, os molequinhos não podem mandar, mas a família não pode escapar. Ou seja, eu acho importante você fazer essas atividades na escola, porque começa cedo, mas não deixar os adultos de fora. Bom, eu queria agradecer todo mundo que esteve aqui, né? Eu acho que a gente tentou voltar a essa casa, não só pelas atividades que a gente já teve no começo do ano, acho ótimo que o fórum tenha servido para a comissão aprimorar e agilizar um pouco mais os seus trabalhos e complexizar isso mais ainda, trazendo os resíduos. Espero que a gente consiga, nessa cidade, em curto espaço de tempo, parar de falar em lixo, né? Mas só está pensando em resíduos, de fato. A gente não, me incomoda muito a prefeitura insistir que tem um PPP do lixo, né? Eu sempre acho que deve ser um lixo mesmo, a PPP, se eles insistem em chamá-la de PPP do lixo, né? Mas a gente tem que estar tratando resíduos, porque isso também ajuda a sensibilizar as pessoas. Quando eu falo o tempo todo em resíduos, a gente ajuda a sensibilizar as pessoas para isso. O que é resíduo, procurar saber o que é isso, dessa complexidade que tem, as possibilidades todas que a gente tem em relação a isso. Não é simples, né? E é super importante sempre a gente lembrar que a decisão é sempre de um indivíduo, seja simplesmente porque ele tem um papel de bala que ele acabou de comer, seja porque ele tem um armazém inteiro de algum material que estragou, ou que a empresa não precisa mais e que para a empresa é um resíduo. Essa decisão é sempre do indivíduo, e ele pode fazer disso um lixo, ou ele pode fazer disso resíduo, né? Essa decisão, e é essa decisão que faz toda a diferença. Isso implica em mudar comportamento, portanto, não é uma coisa que vai acontecer da noite para o dia, é uma coisa que leva tempo, né? É uma coisa que, quando a gente tem um poder público ao lado da gente para fazer isso, fica mais fácil e ágil. Quando não tem, não quer dizer que não é possível. Acho que o bairro de Santa Teresa, em Belo Horizonte, provou isso, né? A Pastoral da Saúde, junto com uma cooperativa, decidiu que o bairro de Santa Teresa, em Belo Horizonte, que tem 22 mil pessoas, seria um bairro lixo zero no Brasil. O primeiro bairro zero. E é hoje o primeiro bairro lixo zero do Brasil. É um bairro que todo o orgânico é compostado no bairro, a prefeitura não se envolve. A prefeitura tomou um susto, porque os caminhões passam e não tem o que carregar, né? Porque a cooperativa está tomando conta disso e a população decidiu, junto com a Pastoral da Saúde, que estava na hora de ser. Então, é fácil fazer isso? Não foi. Foi difícil, foi complicado, né?
Mas tem algumas peculiaridades no bairro, porque as famílias não mudam do bairro. As pessoas casam e continuam tentando achar um lugar para morar no bairro. Então, isso também facilita. Você tem toda uma hierarquia de família junto. E é um bairro muito católico ainda, com muitas igrejas, né? Então, isso foram alguns facilitadores. Mas é um absurdo o prefeito, de repente, ir no bairro e descobrir que tem lixo zero. Aí ele fala, então, peraí. Aí, de repente, ele chama todas as cooperativas e contrata todas para a cidade, né? Que foi o que aconteceu há 15 dias atrás, né? Um mês atrás, o prefeito de Belo Horizonte resolveu que, então, ele quer fazer parte do processo. E fez de uma forma atabalhoada. Porque cedeu o caminhão que não é caminhão gaiola, as cooperativas estão todas lá correndo atrás de um rito e, de repente, ganhando muito menos, exatamente o que é colocado no vídeo aqui, elas não estão ganhando o suficiente para zerar a conta, quiçá ter alguma capacidade de investimento, né, na cooperativa. Tá? Mas é importante, assim, aqui o fórum tem tido sempre muito mais apoio nesta casa do que no executivo. A gente espera continuar mantendo isso e fazendo. E esperemos que seja a Câmara de Vereadores o primeiro espaço do poder público a dar exemplo para a cidade, porque isso é muito importante, que dê de fato um exemplo. Gostaria muito que, já que a casa criou a Semana Lixo Zero, que mais do que só tratar os resíduos, ela se torne de fato um espaço público lixo zero, né? A gente está aqui na torcida agora, ficar olhando o tempo todo para a comissão aqui e tentar ver se vocês conseguem, de fato, avançar nesse sentido. Adotem uma cooperativa, adotem uma terceira cooperativa, não precisa ser sempre as duas que estão sempre sendo adotadas. Eu acho que é importante também que a Câmara adote uma terceira, uma cooperativa que ainda não foi adotada, né, para que isso também faça a diferença, que vocês possam crescer juntos e perceber o processo de crescimento e de consolidação dessa terceira, dessa outra cooperativa, né. Enfim, agradecer a promotoria. Eu acho que sem vocês a gente não ia para lugar nenhum. Tá? Eu realmente quero agradecer muito. Acho que os avanços todos que a gente conseguiu aqui na região, a gente deve ter essa parceria contínua, né? E agradecer ao Pedro, porque foi a primeira vez que o Fórum conseguiu entrar nessa casa, foi quando o Pedro, logo no começo do mandato, fez um evento com os catadores. Foi a primeira vez que a gente trouxe os catadores, de fato, para dentro dessa casa. Começamos um trabalho bem interessante naquela época, mas é muito difícil, mesmo contando com o legislativo, se a gente não consegue contar com o executivo, né? E a situação desse contrato da Ecosbios que nos incomoda muito, porque eles funcionam muito mais como um capataz das empresas, das cooperativas. Eles têm uma função muito mais de capataz do que, de fato, uma função de estar junto com as cooperativas, fazendo com que elas avancem no processo, né? Então, isso é muito ruim, porque isso também conta com verba do governo federal, né? O verba da Secretaria de Economia Solidária para fazer isso, né? Então, é mais complicado ainda, porque não é verba do município, é verba da União, para uma perspectiva, e a empresa está tratando. Elas estiveram com a gente no laboratório, eles têm um pré-conceito, assim, no sentido que eles já pré-conceberam tudo que tem que acontecer e do jeito que tem que funcionar, sem conhecer e viver a realidade de Campinas, que é muito complexa. Nenhuma cooperativa é sinônimo da outra, né? Falta dinheiro, né, amiga? O argumento da falta de recursos. Isso que vai ser importante pra gente. Na verdade, não falta, né? Não. Na verdade, está sendo mal aplicado. Sim. Essa é a grande... Eu acho que falta, assim, na realidade, a sensibilidade das pessoas para querer entender o processo, querer entender onde que está se metendo. As pessoas estão vendo o dinheiro, falam, bom, então eu vou dar conta disso aqui, mas não basta ter o dinheiro se eu não sou, de fato, capaz, né, e sensível para esse processo. Isso é uma coisa bem difícil, né? E entender o seguinte: hoje, no planeta, não é uma questão de Campinas, quando a gente decide que vai tratar o mundo pela perspectiva da economia circular, não há mais como ter lixo. E aí descobre-se o seguinte, que com certeza, essa coleta de que eu junto qualquer coisa e jogo num buraco é a mais barata. Não tem como ser mais barato que isso. Mas isso tem consequências absurdas. E não há nenhum algoritmo de gestão pública que não tem que pensar na responsabilidade futura. É para isso que existe o setor público, né?
E isso, quando ele coloca, então, as outras variáveis, fica absurdamente caro a gente fazer o que parece que é aquela conta de fazer na perna com papel de pão, né? Que parece barato. Então, hoje, qualquer cidade que você visita no mundo, ela vai fazer a conta de uma forma diferente. A União Europeia está fazendo uma conta até os Estados Unidos, depois que a China falou, não quero mais seu resíduo, já está fazendo conta diferente, né? Porque para eles era muito cômodo, enche o navio e joga na China, né? E agora eles não têm mais o que fazer isso e mudaram. Então, acho que não é possível que a gente vire cidade inteligente com ações tão estúpidas como essas em relação ao resíduo. Até de chamá-lo de lixo. Tá? Bom, vocês? Muito obrigada, gente. Fechamos por aqui. TV Câmara, Campinas.